Eu sei que programação não tem receita de bolo, mas nesse vídeo eu queria deixar 5 dicas que eu sempre uso nos meus projetos quando eu estou codificando com .NET e C#. Tenho certeza que vai te ajudar muito. Eu sou o André Baltieri, ou Balta, e aqui nesse canal eu falo sobre programação e tecnologia de uma forma simples e fácil. Tá conhecendo o nosso canal por esse vídeo? Não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar, que isso ajuda muito o nosso trabalho mesmo. E agora bora lá conferir 5 dicas aí para melhorar o seu código C# e para levar seus projetos para um outro nível. Muito bem, então pessoal, movendo aqui para o desktop, eu já estou com a minha classe Program aqui aberta, né? Nossa famosa classe Program aqui. A gente vai fazer o código aqui por ela direto, mas eu vou explicar aqui nos cenários, né, onde eu uso cada uma dessas dicas que eu vou dar, vou deixar alguns exemplos aqui para vocês também. Então, só para ser mais pragmático, vou fazer aqui dentro, mas novamente vocês podem usar isso aqui, vou comentar aqui em outros projetos, em projetos de diferentes tamanhos aí, e obviamente eles vão ficar numa aplicação diferente, às vezes num projeto diferente também, numa pasta diferente, né? Às vezes até num projeto diferente, tá bom? Bom, a primeira dica que eu tenho aqui, que eu sempre faço, sempre que tenho uma classe, por exemplo, vou criar aqui uma classe que é muito comum, que é a endereço. Então sempre que a gente tem uma classe aqui, eu tenho o prop string street, a gente tem aqui normalmente o string number, que é o número da rua, string zip code e por aí vai, tá? Tem todas as propriedades do endereço aqui. Deixa eu inicializar elas como string.empty aqui. Isso é algo comum que a gente tem nas classes, esse conjunto de propriedades aqui. E toda vez que a gente tem uma instância de uma classe, né? Como por exemplo var address igual new address, vou criar uma nova instância de address. Toda vez que a gente faz um console.writeLine no address, nesse próprio objeto aqui, ele vai sempre pegar o que a gente chama de full qualified name do objeto. Então a gente está dentro do program.cs aqui, esse aqui é um programa que está usando já o top level statement, ou seja, a gente não tem o public class, program main, não tem nada disso, né? Ele está na raiz aqui de tudo. Nesse caso, ele vai pegar sempre o nome do seu projeto. Então, se você está usando aqui o nome 5 dicas C#, ele vai usar esse nome aqui, ó, 5 dicas C# como namespace. Então, basicamente, o namespace dessa classe aqui, ele vai ficar 5 dicas C# .address. Então, esse é o full qualified name, ou seja, é o nome completo dessa classe, né? O nome qualificado como completo aí, tá? Se a gente rodar essa aplicação com .NET Run, aqui no terminal mesmo, a gente consegue ver que ele exibiu aqui na tela, ó, o address, é o nome da classe, tá? Em alguns casos ele exibe também todo o namespace aí. Mas qual que é o real objetivo quando a gente dá um console.writeLine? Tudo que está aqui dentro dessa sintaxe do writeLine é convertido para string, tá? Então o console.writeLine espera um objeto e ele converte esse objeto para string. Então ele está tentando converter esse endereço aqui para string. Por mais que a gente coloque qualquer informação aqui nesse endereço, se eu colocar aqui, ó, street igual rua, number igual número, e se eu colocar o zip code igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Por mais que eu faça isso, ó, se a gente executar essa aplicação aqui ainda, ó, com .NET Run, ele vai continuar exibindo aqui embaixo o nosso address. Então, ó, sempre ele traz o address aqui. O que normalmente eu faço para melhorar isso, tá? Aqui na nossa classe address, em toda a classe do .NET, né? Toda a classe no .NET deriva do system, que é a classe base. E essa classe base, ela tem um método chamado de toString. Então a gente pode vir aqui e criar um public override toString e a gente sobrescreve, ó, override é uma sobrescrita, né? Ou seja, a gente está reescrevendo o método toString. E aqui o que a gente colocar, ele vai retornar na tela. Então, ó, testando aqui. Se eu colocar isso aqui e rodar a minha aplicação, executar um .NET Run, em vez de address, ele vai colocar agora testando aqui, ó, tá vendo? Colocou testando. Então, isso aqui é feito dentro dessa sobrescrita do método toString, tá? Então, isso acontece aqui dentro do método toString. Então, uma das coisas que eu faço sempre aqui é usar a interpolação de string para retornar o que eu quero. Então aqui eu poderia retornar o street, vírgula, number e traço o zip, né? O CEP aqui e o nosso zip code, tá bom? Então eu poderia fazer uma linha parecida com essa. Então, claro, você vai levar aí para o seu cenário, né? Caso do endereço, você pode quebrar a linha. Então, olha só que legal. Quando eu rodar essa aplicação aqui novamente agora, eu der um .NET Run novamente, ele trouxe agora as informações aqui, ó, rua, número e CEP, então, ao invés de trazer o endereço. Se você quiser que o CEP fique, por exemplo, na linha de baixo, você pode usar aqui o environment.newline. Isso aqui ele vai garantir que uma quebra de linha, né, um /n aí seja executado no
seu código. Então, independente do ambiente, se você usar o environment.newline, ele vai quebrar a linha. Isso independe do Windows, né, e Linux. A gente sabe que cada sistema operacional trata de um jeito. Então, se a gente executar essa aplicação de novo com .NET Run, a gente ia inspecionar o nosso código, agora ele quebrou a linha aqui, né? O CEP veio aqui para a linha de baixo, tá bom? A gente ainda pode melhorar esse código aqui, convertendo isso aqui para um expression body. Então, convertendo isso aqui para um expression body, como esse só tem uma linha de código, a gente tem só o tracinho aqui, né? A flechinha e o nosso retorno direto aqui. Então essa é a primeira dica aí, né, sobre escrever um método string para facilitar a visibilidade dos métodos. Se você tiver um value object para e-mail, para telefone, isso aqui também é muito válido. O segundo item que eu sempre uso no meu código é esse aqui, ó. Eu vou criar uma classe aqui, public class email, e a gente vai ter dentro dela aqui um prop string address, que é o endereço do nosso e-mail. Então eu vou colocar ele aqui como string.empty também. A gente inicializou ele e tem nossa classe de e-mail aqui. A classe provavelmente vocês já viram nos cursos que eu mostrei aí, bem mais completa do que essa, tá? O que acontece? No caso do e-mail, né, eu posso instanciar um e-mail aqui, var email igual a new email, informar o address dele aqui dentro, tá? Ou criar um método construtor aí, @balta.io, aqui só pra gente testar, pra passar esse e-mail. Depende muito do cenário, tá? Vocês sabem que eu gosto bastante de criar os construtores aqui, depois eu vou falar sobre eles também. Mas o e-mail, por ele ser uma string, né, por ele ser um texto aqui, seria legal se a gente pudesse fazer isso daqui, né? Var email, né? Ou email aqui eu vou tirar o var só para ficar mais explícito aqui. Seria legal que a gente pudesse fazer isso, né? Converter uma string para um e-mail. Então, converter um e-mail para uma string, a gente já viu anteriormente como faz, né? Então, se eu der um override aqui no toString, eu posso retornar aqui só o address, tá? E a gente tem aqui o endereço do e-mail, eu posso converter isso aqui com expression body, igual a gente fez no método anterior. Então, se eu der um console.writeLine no e-mail aqui, a gente vai ter como resultado aqui o nosso teste@balta.io, tá? Então, nada de novo aqui até o momento, tá? Mas existem dois itens aqui no .NET também, que são implicit e explicit operator. Esses dois itens eu uso demais no código e ele serve para fazer cast, né, para converter um tipo para outro, seja um tipo, um view model para uma entidade, qualquer coisa que seja, e inclusive tipos primitivos do .NET. Então eu posso converter uma string para um e-mail para uma string. Então eu posso vir aqui criar um public static implicit operator que retorna uma string e aqui ele espera um e-mail. E como retorno aqui eu tenho o e-mail.address. Então se eu fizer isso aqui, né, se eu criar um public static implicit operator string e-mail, né, recebendo um e-mail aqui, esse método tem que ser estático, tá? Não pode ser normal, ele precisa ser estático. E esse operador implícito aqui significa que eu estou querendo converter desse tipo, que é o e-mail, para uma string. Então, se eu tiver aqui um e-mail address e se eu tiver aqui um string email2 é igual ao e-mail, ele vai aparecer aqui para mim, ó, esse símbolo aqui. Tá vendo esse símbolozinho aqui? Esse aqui, ó. Esse símbolo aqui significa que ele está fazendo uma conversão implícita aqui dentro, ou seja, ele está convertendo aqui a um objeto do tipo email para uma string, que é a mesma coisa que está acontecendo aqui, ó, tá vendo? Aqui ele não está mais usando o toString, ele está usando essa conversão implícita aqui. Ao contrário, pode acontecer o mesmo, então eu posso criar aqui um public static implicit operator e a gente vai converter esse tipo para um e-mail e vai receber uma string e-mail, tá? Então a gente pode fazer isso e retorna aqui um new e-mail informando aqui o address como string, tá bom? Como e-mail no caso, que a gente recebeu ali em cima. Então isso é plenamente possível. E agora com isso daqui a gente consegue fazer algo mais interessante, que é isso aqui, ó, email3 igual, e a gente consegue criar aqui, ó, o teste@balta.io. Então, isso daqui ele vai ser automaticamente convertido para um e-mail, ó. Isso aqui ele vai converter essa string aqui, teste@balta.io, para um e-mail, e esse aqui ele vai converter um e-mail, né, um objeto e-mail, para uma string, né, aqui, tá? Em adicional, existe também o explicit operator, tá? Então, se a gente trocar aqui de explícito para explícito e explicit operator, eu vou ter que fazer o cast aqui manual. Então eu vou ter que forçar o cast dele aqui, tá bom? Daí eu posso usar o var aqui na frente, que eu posso usar um e-mail, posso usar o var aqui na frente, porque ele já vai saber que eu tô fazendo um cast explícito. Então eu tenho que explicitar, né? Eu tenho que ser mais específico aqui no explicit operator, e no implicit ele já é uma conversão implícita. Qual que é a pegada de um e de outro, né? Às vezes o implicit ele fica um pouco mais silencioso, então você tem que prestar um pouco mais de atenção no código. Se tiver
tiver, por exemplo, 2, 3 objetos que são convertidos para um tipo string, né? E você tem um string esperando algum desses objetos, tem que ficar esperto ali para ver se ele vai converter para o objeto que você realmente quer. Já no explicit, como você é obrigado a explicitar aqui, ele fica mais visível, né? Um código mais palpável aí para você. Só que daí você tem que digitar mais código, obviamente. A terceira dica, né, o terceiro item que eu sempre uso aqui são os métodos construtores. Se vocês andaram comigo aqui nesse código, vocês devem ter percebido que, putz, embora a gente possa instanciar, passar essas informações aqui já na instância do objeto, né? Eu posso trocar isso para var agora. Embora isso aqui possa ser feito, é muito chato você ficar colocando esse abre e fecha chaves aqui, né? Você não sabe quais, se tem 10, 15, 20 propriedades, você não sabe quais são obrigatórias, qual que você realmente precisa para criar um e-mail, né? Então isso é muito ruim. Fora que diversas vezes você quer ter inicialização nesse e-mail, né? Você quer ter, sei lá, alguma ação aqui dentro, você quer ter alguma coisa, alguma execução, né, algum processo aqui dentro, e isso acaba sendo passado quando a gente cria propriedades, né? Você vai criar uma propriedade que é muito fácil de passar isso. Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de criar métodos construtores. Então, é só vir aqui criar um construtor. Construtor é um método que não retorna nada e tem o mesmo nome da classe. Esse método vai ser sempre chamado quando a nossa classe for instanciada. Tá? Então aqui, por exemplo, e-mail, new e-mail, esse método vai ser chamado. Se eu dar um console.writeLine aqui, ó, passei aqui, quem já debugou nesse formato aqui no JavaScript, comenta aí que isso é raiz. Então, se eu executar essa aplicação aqui novamente, um .NET Run aqui, a gente vai ver que ele vai escrever aqui o passei aqui na tela, né? Embora são várias instâncias que a gente tem do nosso objeto, tá? Então ele vai escrever isso aqui na tela, passei aqui, embora a gente não tenha invocado o método construtor, né? A gente não chamou o método construtor explicitamente em lugar nenhum, mas ele sempre existe. Então isso é o primeiro ponto, você tem que tomar cuidado com o método construtor. Se usado bem ele dá um sabor bem legal no código. Eu posso colocar aqui, por exemplo, o string address já e determinar que é obrigatório a passagem do endereço aqui para a criação do e-mail, que na verdade é para o nosso caso aqui. Então eu vou fazer a assimilação aqui, ó, address igual address, e aqui em adicional eu já posso colocar alguns recursos que eu quero. Por exemplo, no caso de e-mail, eu quero sempre fazer um ponto trim, tirar espaço do fim e do começo, e sempre quero fazer um toLower para colocar esse e-mail em minúsculo. Então não importa a informação que eu passe, ele sempre vai executar esse processo aqui. Consequentemente, como a gente definiu que o construtor ele precisa do address para existir, quando eu tentar instanciar meu e-mail aqui, não vai funcionar. Eu preciso sempre informar o endereço aqui. Então eu tenho que sempre agora fazer dessa forma aqui. E não importa se eu coloque espaço aqui no começo, ó, espaço aqui no final, e eu vou colocar aqui o A maiúsculo, tá? Vou colocar isso aqui. Quando a gente printar esse e-mail aqui na tela, né? Quando a gente usar o console.writeLine para imprimir ele aqui na tela, ele vai converter isso tudo para minúsculo e vai tirar esses espaços em branco, tá? Obviamente a gente precisa corrigir aqui o nosso e-mail, tá? Nosso new e-mail aqui, só passar o e-mail aqui para dentro dele. E aqui a gente pode fazer o uso também de uma dica bônus aqui, né? Eu sempre uso esse recurso aqui do target typed, tá? Então quando você já tem um tipo de retorno aqui na função, você não precisa usar o mesmo nome aqui. Então eu sei que aqui é um retorno, um novo e-mail, então não preciso dar new e-mail. Tá bom? Vamos executar essa aplicação de novo com .NET Run. Tá? E agora, mesmo colocando o e-mail todo confuso lá, com maiúscula, minúscula, espaço no começo, espaço no fim, vê que ele trouxe aqui, ó, sem espaço no começo, sem espaço no fim, e tudo em minúsculo, tá? Um outro ponto adicional dos construtores é que você pode criar vários construtores. Se você quiser criar um construtor que a gente chama de parameterless, ou seja, sem parâmetro nenhum, isso é possível. Ó. Só você fazer uma sobrecarga dele aqui. Se você quiser criar um outro construtor, public email, e aqui você recebe o string address, e aqui você recebe o bool trim, tá? Para saber se você deve ou não remover caracteres especiais do começo ao fim dele, normal também. Se você quiser fazer isso e colocar um bool toLower aqui para saber se você deve ou não colocar ele para maiúsculo ou minúsculo, você pode, né? Só aqui deu conflito na assinatura do método, tá? Mas o ideal seria fazer isso aqui, ó, nesse caso aqui, para não dar conflito na assinatura do método, é esse trecho aqui, né? Então ele ignora o nome do parâmetro, ele pega só o tipo. Então se você tiver dois métodos chamados email, que no caso é o construtor aqui string booleano, vai dar pau, tá? Então no caso eu faria assim, ó, trim
quebrar a linha aqui para ficar melhor, né? Então eu receberia o primeiro parâmetro, que é o endereço, o segundo parâmetro, que é o trim, e o terceiro parâmetro que eu receberia é o toLower. E aí, se você não quiser tornar esses parâmetros obrigatórios, né? Você vê que aqui ele já vai quebrar o nosso código, né? Aqui ele não vai quebrar o código porque a gente tem um outro método, né? Então ele está usando aqui um dos métodos. Se a gente abrir o parênteses aqui, ele vai aparecer aqui, ó, outros métodos que existem aqui no .NET, que existem aqui no e-mail. Ele aparece aqui os métodos adicionais que a gente tem. Se por acaso a gente não tivesse esse método aqui, obviamente daria problema aqui, a gente teria que passar dois booleanos aqui, né? True, true, pro trim e pro toLower, tá? Se você não quiser fazer isso, você pode fazer o uso dos optional parameters aqui dentro, que é só fornecer um valor aqui para eles. Então, eu vou colocar aqui como true e true, os optional parameters, eles têm que vir sempre no fim da função, tá? Não pode estar no começo. E agora aqui, ó, ele funciona meu método normalmente, tá? Então não preciso mais informar nenhum dos dois. Por padrão, os dois são true. Se quiser, eu posso informar depois. Bom, mas isso é um recap aqui nessa parte do método construtor. Pode criar vários métodos construtores aí. Eu acho que é um recurso bem bacana que tem nas classes do C#. E movendo adiante, tem um outro recurso também que eu gosto bastante, que é o seguinte. Normalmente essas classes, né, que a gente cria aqui, esses e-mail, address, que a gente chama carinhosamente de value objects, né, ou objetos de valor, eles ficam normalmente na aplicação que a gente chama de core, né, num projeto separado ali da nossa aplicação. Isso porque a gente quer manter esses objetos aqui os mais puro possível, ou seja, a gente quer usar recursos aqui só mais nativos do .NET possível, mais primitivos possíveis, né, sem uso de dependências. Mas existem alguns casos, né, alguns cenários aí que a gente precisa ter dependência de outras partes, né? O caso do mapeamento do Entity Framework, até se você está usando, por exemplo, uma serialização diferente de JSON, né? Você está usando lá o NewtonSoft JSON, algum serializador diferente do nativo do .NET. Você precisa adicionar essa característica no e-mail, mas você não quer usar isso dentro do core, você não quer sujar seu projeto. Então, vamos supor que, por exemplo, aqui nessa classe e-mail, eu precisasse ter um método .json, tá? Então eu tenho aqui um public string, isso aqui vai retornar uma string, chamado de toJSON. E esse método aqui, ele vai converter o meu e-mail para um JSON. Então vai acontecer isso aqui, string.empty por enquanto, mas eu vou chamar aqui o nosso e-mail.toJSON, tá? Eu quero usar exatamente isso aqui, ó. Quero fazer essa conversão aqui. var JSON igual e-mail.toJSON. Quero fazer essa conversão. Mas vamos supor que aqui dentro dessa parte dessa conversão aqui, eu quero usar algum recurso externo, né? Alguma biblioteca externa que faz uma conversão mais otimizada para JSON ou que faz uma conversão diferente da que eu tenho nativa do .NET, tá? Ou mesmo a XML, qualquer outro formato ali que seja um pouco mais antigo e que eu não quero poluir meu domínio. Como que eu faria para usar isso fora, né, do meu core? Então vamos supor que essa classe aqui ela já está lá no nosso core e eu não quero mexer nela. Eu preciso adicionar essa funcionalidade aqui, mas eu não quero mexer nela. Então para isso existe um recurso também no .NET que é sensacional, que é chamado de Extension Methods. Então vamos supor que essa classe aqui está no projeto core e vamos supor que essa classe aqui ela vai ficar no projeto infra. Tá? Um outro projeto que está separado, que lá pode ficar toda a sujeira nossa. Então, ó, não existe mais o toJSON no e-mail aqui. O que eu posso fazer? Eu posso criar um public class email extension e fazer o uso de um recurso chamado de extension methods. Então, eu tenho que tornar essa classe aqui estática, ela tem que ser estática, e esse é um item aqui que eu uso também para adicionar funcionalidades de mapeamento, de transformar um objeto para outro, porque nem sempre eu tenho acesso para o objeto que eu quero transformar, né? Por exemplo, se eu quero transformar esse e-mail em um view model, eu não posso fazer isso no core, porque o core não tem acesso às view models, né? Que estão lá na parte de API, às vezes lá na parte do Blazor, né? Então eu não tenho esse acesso diferenciado. Então isso aqui podia estar no projeto de infra, no projeto do Blazor, de APIs, qualquer lugar que seja. Eu quero fazer uma extensão para o e-mail, eu quero adicionar essa funcionalidade para o e-mail sem estar dentro da classe e-mail. Olha que item sensacional. Então eu venho aqui, crio um public static string toJSON e aqui eu vou usar a palavra this antes do e-mail. Então eu vou ter aqui como entrada um e-mail. Então a gente tem aqui como entrada um e-mail, ó. Só que eu uso uma palavra reservada aqui chamada this. Então aqui tem que ser estático, aqui tem que ser estático e eu tenho que usar o this aqui na frente. A partir de agora, tudo que eu fizer aqui, ele vai ser adicionado à minha classe e-mail. Nota que aqui em cima, ó, o toJSON já deixou de ser vermelho. Ele já entendeu
que eu tenho uma classe de extensão que adiciona essa funcionalidade. Sensacional, né? E aí eu posso fazer a conversão que eu quiser fazer aqui, posso usar a biblioteca que for, porque isso aqui vai estar num projeto separado, tá? Se a gente clicar aqui, ele vai vir aqui para nossa classe, né? Para o nosso método toJSON, né? E é até estranho, né? Porque a gente está dentro do e-mail aqui, objeto e-mail, e esse toJSON ele está fora do e-mail, mas o C# consegue correlacionar eles, né? Consegue relacionar e-mail com esse método toJSON, porque ele sabe que essa classe aqui é uma extensão desse e-mail, tá? Então, outro recurso aqui que eu acho sensacional e que eu uso muito nos meus projetos. Para finalizar, né, vamos supor que esse e-mail aqui, né, essa classe de e-mail que a gente está criando aqui, deixa eu tirar esses outros métodos aqui só para tornar mais visível, melhor aqui. Vamos supor que essa classe que a gente está criando aqui, o endereço informado foi vazio, tá? Então, se a gente usar aqui ó, o string.snowWhereEmpty, o address, tá? Vamos supor que se ele veio vazio, eu quero fazer tal coisa, senão eu quero continuar com a execução aqui, que é fazer o trim to lower, tá? E essa parte aqui ela é uma parte amplamente discutida na comunidade, né? É comum a gente ver aqui o uso de exceção. Então você executar aqui um throw exception e colocar uma exceção aqui dentro, throw new exception. Tá? É comum a gente ver isso daqui, colocar uma mensagem, por exemplo, e-mail inválido. Então isso é algo comum de se ver no código .NET. Só que eu não estou entrando em mérito de usar ou não exceptions, eu já tratei bastante isso no passado, já mostrei as duas abordagens para vocês nos cursos. Mas assim, ó, qual que é o problema dessa exception aqui? Essa é uma exception genérica, tá? Então toda vez que a gente for tratar essa exceção aqui, a gente vai ter que tomar um cuidado extra. Então vamos lá, vou tentar criar o e-mail aqui e vou tentar exibir ele na tela. Vou fazer esses dois passos aqui. Provavelmente o que eu preciso fazer aqui é colocar esses itens dentro de um try-catch. Vou colocar ele dentro de um try-catch aqui, tá bom? Vou fazer isso daqui. Então essa é uma tratativa de erro básica aqui do .NET. Só que existe uma questão que é o seguinte, os erros, eles sempre devem ser pegos, né, no catch aqui, do mais específico para o mais genérico. Então, sempre que dentro do catch, ele vai, se você deixar o catch vazio, ele vai tratar qualquer tipo de erro, ele vai pegar qualquer tipo de erro. Só que daí você não sabe qual erro que deu, né? Nem para testar você não consegue executar um bom teste em cima disso, porque você não sabe se ele falhou na hora de fazer o trim, se ele falhou na hora de converter o e-mail porque o e-mail tinha uma quantidade X de caracteres. Enfim, é muito complicado você trabalhar com erros muito genéricos, tá? Então, quanto mais genérico o erro, mais difícil vai ser de você lidar com ele. Você pode ter até um catch exception aqui, receber essa exceção, mas assim, é algo totalmente imprevisível. Então, é algo que você não consegue prever. Qual que é a recomendação quando a gente trabalha com exceção aqui, né? Se a string veio nula ou vazia aqui, né? Ou seja, o e-mail é inválido, vem aqui, public invalid email exception, tá? E deriva aqui de exception, tá? Então aqui eu tô fazendo o quê? Eu tô criando uma exceção customizada. Dentro dessa exceção aqui, normalmente eu crio um private const string default error message, coloco uma mensagem padrão aqui, e-mail inválido, tá? Normalmente eu faço isso daqui, deixa eu só renomear ela aqui para ficar melhor, né? Normalmente eu faço isso daqui e no construtor aqui a gente pode receber também string message e passar essa mensagem aqui para o construtor base, passar essa mensagem adiante. Então a gente recebe uma mensagem aqui nesse invalid email exception e passa a mensagem para exception, né? Igual a gente está fazendo aqui, ó. Passando message aqui a gente repassa ele, tá? Eu só criei esse default error message para fazer isso daqui, ó, default error message, tá? Já que você não pode colocar uma string como optional parameter aqui desse item, tá? Então agora se eu não passar nenhuma mensagem, a mensagem padrão vai ser e-mail inválido, tá? E se eu passar alguma mensagem, ela vai para frente. Qual que é a mudança que a gente vai fazer na classe aqui? Em vez de dar um exception, a gente vai usar o invalid email exception, tá? Eu vou deixar sem nenhuma mensagem aqui para vocês verem qual que vai ser o resultado, depois a gente coloca um outro texto, tá? Então aqui um invalid email exception. Então olha só, coloquei um e-mail aqui, vou trocar ele, vou deixar ele em branco, tá? Assim, né, em branco. Nota que agora eu vou colocar aqui um console.writeLine genérico, tá bom? Se a gente executar essa aplicação aqui, vamos dar um .NET Run nela, ele passou aqui dentro do erro genérico, porque para ele tanto faz, se ele não encontrou nenhum específico, ele vai sempre acabar no mais genérico. Mas o que a gente quer fazer, que é a boa prática, é usar isso aqui, ó, invalid email exception, tá? Porque aqui eu sei que o e-mail de fato é inválido. Aqui pode ser qualquer outra coisa, sei lá, deu
um problema de memória na aplicação e não conseguiu alocar string para e-mail, ele vai cair nessa exception de baixo aqui. Então, se a gente rodar a aplicação agora, a gente vai ter e-mail inválido, né? Então a gente passou ali na exceção que a gente queria, tá bem? Beleza, então pessoal, vocês viram aí que são 5 dicas bem bacanas que vocês podem usar desde projetos pequenos até projetos maiores e muito mais complexos. Mas agora chegou a sua hora de comentar aqui qual dessas dicas você gostou mais ou qual dessas dicas aí você já usa nos seus projetos. Deixa um comentário aqui que é muito importante pra gente saber se vocês estão gostando desse conteúdo, se vocês querem mais dicas como essa, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.